Aqui é Maria Rita Gramigna, a gente está aqui novamente, hoje é dia 17 de julho, quinta-feira. Estamos dando sequência ao nosso projeto Minutos de Competências e nessa semana e até na semana que vem, o nosso tema central é criatividade. O que a gente já fez até agora? Comecei em maio com lives aleatórias. Depois eu entrei na linha das emoções, a gente já trabalhou 5 lives tratando das emoções básicas. E de 2 lives para cá eu entrei no tema criatividade. A primeira live foi sobre quadratividade cerebral, onde a gente abordou os 4 quadrantes dos nossos hemisférios. Na live de terça-feira nós falamos sobre emoções e criatividade. E hoje nós vamos falar de um tema muito óbvio e tranquilo, mas que eu percebi, principalmente agora que eu estou trabalhando com... Ei, Laércio, bom dia! Principalmente agora que eu estou trabalhando no online, eu percebi que é um tema importante, que é ambiente e criatividade. O quanto o nosso ambiente interfere na nossa criatividade. E nessa sequência de lives sobre criatividade, ao final são 9 lives, a gente está na terceira. Eu já organizei um e-book sobre todos os subtemas da criatividade, do viver criativo. E quem assistir as lives no presencial, como hoje, ou no YouTube, e fizer um comentário, compartilhar, se inscrever, vocês vão receber o e-book com todas as lives com um tema mais aprofundado. Então tem brinde, viu gente? Tem presente. Como são lives curtas, de 15 a 20 minutos no máximo, mas o tema central a gente sempre desenvolve em 15 minutos. Eu acredito que até para quem está trabalhando, pode dar aí um tempinho, porque são lives que vão te ajudar a trabalhar melhor. Então vamos ao tema central. Olha, gente, eu tô aqui como chama aqui? Rei do Mate. Rei do Mate. Achei um cantinho aqui e tô com um cafezinho maravilhoso que chegou agora. Então a gente vai ter uma live ao café. O nosso tema, então, é ambiente. Por que eu escolhi esse lugar aqui? É o lugar que eu me sinto mais à vontade, não tem muito movimento. Tem uma pessoa aqui do meu lado que eu já... falei que eu ia fazer essa live, se incomodar, porque isso também é importante, ver se as pessoas que estão perto da gente se sentem bem, né? Ouvindo o falatório da gente, como a gente fala lá em Minas. Então eu escolhi esse lugar, porque esse lugar me inspira, tá aqui, ó, a natureza maravilhosa. Isso aí também interfere no nosso cérebro, na nossa forma de ver o nosso entorno. E muita gente... não sabe que é bom estar num ambiente bacana, mas não sabe o tanto que isso interfere no nosso movimento cerebral. O ambiente onde a gente trabalha, ele pode nos colocar no berço da criatividade ou então numa prisão mental. Então é disso que a gente vai fazer. Antes de começar a dar as dicas para vocês e as recomendações, nós vamos entrar naquelas nossas 10 perguntinhas. Sempre que vocês vierem para a live, tragam um papel e uma caneta. É rapidinho, tá? Então, tudo tem a ver agora com o ambiente criativo. Então, eu vou fazer a primeira pergunta. O lugar que você, às vezes, vai fazer um projeto, ou criar alguma coisa nova, ou precisa resolver alguma demanda, ele é estimulante? É um lugar que te faz sentir bem? Aí você vai colocar aí no seu papel um S ou um M. O sim, se o ambiente que você cria e desenvolve o seu trabalho for estimulante, você põe sim, se não, você põe um M. Outro detalhe, o lugar que você trabalha ou resolve suas demandas, ele é silencioso ou é barulhento? Aqui onde eu tô, gente, já aconteceu coisa assim que a gente até ri. Eu estava fazendo uma live, eu estou do lado de fora de um hospital, num ambiente externo, que eu aproveito terça, quinta e sábado, que meu marido está na diálise, procuro um cantinho e faço minhas lives. Só que agora eu descobri esse lugar que é o mais adequado. Mas eu já fiz uma live ao ar livre, no meio da live passou uma procissão, o povo naquela cantoria,
Outra é o carro do ovo, estava muito perto da rua, né, da avenida. Então aqui está o ambiente ideal, silencioso. Outro detalhe, onde você está trabalhando ou participando de um curso ou de uma live como agora, tem uma boa iluminação. Quando você tem que interagir no online, você aparece bem na fita, tem uma boa iluminação. Normalmente a iluminação boa para você trabalhar é uma iluminação quente ou adaptável. E a iluminação boa para você participar de um curso, por exemplo, abrir numa sala, numa plataforma, já é uma iluminação mais forte, mais fria, que lembra o escritório. Então, se o seu ambiente tem uma boa iluminação, sim, se não, um N. Outro detalhe, onde você trabalha, tem objetos que te trazem boas memórias. Em casa, eu tenho um cantinho que eu faço as minhas lives. No meu cantinho tem um objeto que você coloca no pulso e que não deixa machucar. E aí eu escolhi uma carinha de um cachorro que me traz boa memória. Também tem os meus post-its na parede. Também tem um objeto decorativo. Também tem uma foto de família por perto. Então, são coisas assim que te fazem bem. Onde você trabalha tem, né? No seu canto de trabalho, você tem objetos que te trazem boas memórias? Se sim, se não, não. Aqui agora, gente, olha que delícia. Um docinho e um cafezinho. Outra coisa, gente, o nosso cérebro, ele gosta de coisas organizadas. Seu ambiente de trabalho é organizado ou é tudo bagunçado que você custa achar as coisas? Sim ou não? Outro detalhe, você costuma trabalhar em ambientes diferentes? Você está em casa, um dia você está no seu cantinho, outro dia você vai para a varanda, outro dia você vai até para a área do condomínio, se você mora em prédio, ao ar livre. Você faz essa variação? Você vai para um café, como eu estou fazendo aqui agora? É costume seu? Ou nunca você fez isso? Então, se você faz isso, mesmo que seja de vez em quando, põe sim, e se nunca fez, é não. Você tem o seu cantinho criativo na sua casa? Depois nós vamos falar sobre isso, eu vou dar dicas como é que você faz o seu cantinho criativo. Onde você trabalha, você tem assim, itens que te inspiram? Planta, quadros e outra coisa que te inspira, que você olha e se sente bem, está perto ali de você, ao seu entorno. Outra coisa, isso eu não consigo fazer, mas ajuda muito o nosso cérebro na questão de mudança de padrão. Você costuma mudar o seu canto de trabalho? Um dia, de 2 em 2 meses, de mês em mês, você muda o seu local de trabalho? É na sala, passou para a copa, passou para a varanda. Se é no trabalho, você troca de lugar com um colega. Então, se você costuma trocar o seu lugar de trabalho, coloca sim, se não, coloca não. E a última, isso quando é possível, eu sempre trabalho com música de fundo, a não ser que eu esteja dando uma aula. Mesmo assim, nas minhas aulas eu uso muita música como inspiração, como pano de fundo para um tema, mas é muito interessante. Eu vou inclusive, próxima live nossa vai ser sobre o uso da música, tá? Então vamos ver, 10 perguntas. Agora você vai valorizar assim, tudo que você colocou não é elemento que bloqueia a sua criatividade. Você não usa, porque tudo que eu falei ativa, né, o nosso potencial criativo. E tudo que você colocou não é uma coisa que não te ajuda a ser criativo. Então, se você colocou não, 7 nãos ou mais, é sinal que você está mais com elementos bloqueadores do que elementos que afloram a sua criatividade. Agora, uma média que a gente fala assim, não dá um impacto muito grande. Uma média, se você marcou 5 ou 6,
E abaixo de 5, beleza, seu ambiente está proporcionando criatividade. Certo? Ô, gente, ambiente criativo, as empresas já perceberam isso. Por exemplo, no Vale do Silício, a maioria das empresas, pelo que a gente tem de informação pela internet, eles têm espaços criativos. Então, quando eles querem inovar, as pessoas vão trabalhar naquele espaço. Tem empresa tão, vamos falar assim, inovadora, que até não tem um padrão de vestimenta. A pessoa pode ir de tênis, de bermuda, trabalhar. Tem ambiente que tem colchonete para a pessoa deitar, tem jogos, sabe? Para a pessoa, enquanto está jogando, está ali ativando o cérebro. Então, o ambiente influencia muito, 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 muito. A gente vai ver aqui agora alguns elementos. Por exemplo, o seu espaço. Tá? O seu espaço precisa ser organizado, minha gente. Quando você precisa de alguma coisa, você tem que estar ali à mão. Meu espaço de trabalho tem a minha mesa de trabalho, eu tenho um gavetão. Então, tudo que eu preciso está naquela gaveta. Minhas canetinhas, tudo, tudo, tudo. Eu coloco tudo à mão. Porque se eu estou numa aula... Ei, Maria Rosa, bom dia! Se eu estou numa aula e eu preciso acessar algum material, eu faço isso, puxo a minha gaveta, pego o material e pronto. Está ali pertinho. A organização é muito boa. Agora, quando você precisa fazer um brainstorming, que você tem que dar um loop no seu cérebro, uma bagunça organizada pega bem, mas não é sempre, tá? Vamos ver uma outra coisa também sobre o nosso espaço. No seu espaço, você tem um acesso visual bacana. Por exemplo, eu moro em frente ao mar. Então, o que eu fiz? Eu posicionei minha mesa de trabalho de tal forma que se eu fizer assim para o lado, eu vejo o mar. E como eu adoro o mar, como uma boa mineira, isso me inspira às vezes. Você tem acesso, por exemplo, a livros, quadros, plantas. Você não precisa estar perto, rodeado. Então, eu estou aqui fazendo uma live, estou cheio de... Não, mas tá... Sabe, você olhou para o lado, tem uma planta, olhou para o outro, tem seus livros organizados. Isso aí ajuda seu cérebro a conviver com ambientes estimuladores, tá? Então, a primeira coisa no seu espaço é organização. Segunda coisa é cor. Gente, quando eu comecei a estudar cores, eu achei tão interessante, porque assim, eu não sabia disso, mas dependendo da cor que você usa ou que você coloca no seu ambiente de trabalho, vai estimular uma parte do seu cérebro. Então, eu vou falar algumas cores e você vai ver no seu ambiente que cor você tem, se ela está estimulando ou se ela está bloqueando a sua criatividade. Vamos lá. Quem tem amarelo? O amarelo detona lá, aciona uma parte do cérebro que promove a nossa alegria, promove o nosso otimismo, facilita. É a área responsável por isso. Então, usem o amarelo quando você estiver um pouco deprê. Ou na roupa, ou num objeto. Há pouco tempo, eu fui rever essa coisa das cores, eu vi que o meu objeto que eu ponho no braço, que é um cachorrinho, é amarelo. Então, além de me dar uma boa lembrança, ainda tem a cor que estimula também. Uma outra cor também que é muito boa é o vermelho. O vermelho, ele traz energia, motivação. E quando você precisa fazer alguma coisa, que você tem atenção a detalhes, o vermelho é legal, tá? Ou você coloca na roupa ou algum objeto perto de você. Outra cor que também estimula uma determinada área do nosso cérebro é o verde. O verde, gente, é o responsável pelo nosso pensamento de expansão, ou seja, ir além do padrão. Isso faz parte da criatividade. Então, o verde é a cor da criatividade, faz você ter ideias novas. Vai pensando aí como é que está o seu ambiente de trabalho, a sua vestimenta. Quando você vai fazer uma reunião, dependendo do seu objetivo, você pode usar aquela cor, porque tudo é ambiente, você faz parte do ambiente também. O azul acalma a nossa mente. Hoje a gente vê essa cor azul nos hospitais. Antigamente era tudo branco, né? Agora eles põem um azul clarinho, isso acalma a mente. Outra cor é o roxo. Roxo ou lilás. É o responsável pela nossa intuição, pela nossa imaginação. Então, se eu quero uma coisa bem diferente, um ambiente com roxo estimula o nosso cérebro a acessar essa nossa habilidade de imaginar, de ir além.
O laranja é acolhimento. Hoje eu tô de laranja, tá vendo, gente? O laranja é como se você estivesse cuidando do outro, acolhendo. Então, quando você vai fazer uma palestra ou um curso, deixa eu dar uma tossida aqui. Dei uma engasgada, agora que eu tô tossindo. Quando você vai fazer uma palestra, um curso, ou você quer se aproximar das pessoas, use um laranja. Pode ser numa faixa, numa blusa, ou num ambiente, por exemplo, se você é psicólogo, se você faz atendimento, você pode colocar o seu lugar de atendimento, o sofá, por exemplo, com a cor laranja. A pessoa já chega, o cérebro dela já fala, olha, você está sendo bem acolhida aqui, olha a cor laranja. É claro que ele não fala com a gente, mas ele estimula isso. E é uma coisa que você deve evitar, que são cores que bloqueiam a nossa criatividade, a nossa expansão mental. Um cinza muito forte, em excesso, ele joga para o nosso cérebro uma mensagem de rigidez e de frieza. E isso não aproxima a gente das pessoas e também não faz aflorar as nossas ideias. E outra coisa, gente, ambiente muito neutro, tudo muito branco, tudo muito bege, sem uma cor. O que acontece? Faz o nosso cérebro ficar com preguiça, adormecer. Vocês já viram quando você chega num ambiente que está tudo neutro, dá uma vontade de dormir? É o nosso cérebro acalmando. Então a gente falou das cores. Agora vamos falar uma coisa sobre sons no nosso ambiente. Gente, sons da natureza inspira a gente a tudo. Então se você está assim num silêncio, se tem uma chuvinha leve, vocês já viram como que isso traz a nossa memória afetiva? E isso ajuda na nossa criatividade. Quando tem um ventinho, aqui venta muito, vocês viram meu cabelo de vez em quando faz assim. Isso deixa a gente num bem-estar mental muito bom. Quando tem canto de passarinho, onde eu estou aqui de vez em quando tem passarinhos, borboletas. Então assim, os sons da natureza, eles favorecem a nossa criatividade, a criação, a gente pensar em coisas novas, caminhos diferentes. Outro detalhe também, gente, que a gente vai fazer isso no próximo, música. Se você puder, eu vou dar inclusive, eu fiz já o e-book das músicas, quem assistir no próximo, eu já vou adiantar, já vou mandar o e-book, o capítulo do e-book das músicas, eu fiz uma playlist enorme. Porque tem pessoas que gostam de música, mas elas não compreendem o que a música faz no nosso cérebro. A gente vai tratar disso no próximo. Aí me lembrem, quem está aqui ou quem assistindo gravado, de me cobrar pelo WhatsApp o e-book da música, que eu fiz uma playlist enorme, que você pega no Spotify, ou você até tem em casa, né, em outras mídias. Outra coisa que a gente vai falar agora é da luz no ambiente. Luz natural é sempre melhor. Aqui eu estou na luz natural, não tem nenhuma lâmpada perto. Mas nem sempre é assim, né? Então, como eu falei antes, no início lá, quando eu falei sobre... Se eu perguntei se o seu ambiente era bem iluminado, quando você vai fazer o seu trabalho, o interessante é uma luz quente. E quando você vai fazer uma live ou vai para o online num curso, o interessante é a luz mais forte, tá? O que acontece com a luz natural? Favorece também o pensamento expansivo. Você começa a pensar além. Você olha para o lado, você tem aquela luz que é a costumeira, né? Uma coisa que o ser humano está acostumado, isso faz com que a gente fique mais criativo, nosso cérebro trabalha melhor. Outro detalhe, a luz branca muito forte, ela lembra escritório. Então não é legal você trabalhar com uma luz branca muito forte. Ei, fininho! Aqui eu estou falando os nomes que aparecem, né? Bem-vindos! Bom, e aí a gente viu então, até agora, o nosso ambiente que promove a criatividade. A gente precisa preocupar com a organização, com as cores, com os sons e com a luz. Eu vou dar uma dica para você preparar o seu cantinho criativo, tá? Em casa, ou até no seu trabalho você pode levar alguns elementos. A primeira coisa é escolher um local bacana. Um local que seja bem arejado, um local que está perto de uma janela,
Pode ser até numa varanda, se você tiver a possibilidade de fechar quando tiver muito vento ou chover. Então escolha o local que você goste. Outro detalhe, elementos sensoriais. Se você gosta de aromas, leva velas aromáticas, ou quem gosta de incenso, coloque num lugar que você vai sentar alguma almofada que tem uma textura bacana. Eu tenho isso, eu coloco a almofada, tem aquela cadeira de escritório tradicional, mas tem a minha almofada que me dá conforto. Quadros por perto, sabe aquelas frases? Se tiver alguma frase que você gosta, compra aqueles quadrinhos, ou você mesmo pode criar, né? Olha o momento de criatividade com aquela frase motivacional, por exemplo, tô com medo, mas vou assim mesmo. Põe por perto de você, que isso te inspira. Outro detalhe, cuidado com a iluminação, aquilo que eu falei. Olha, às vezes eu vou fazer live ou estou dando um treinamento e as pessoas não entendem de iluminação. Então o que elas fazem? Elas sentam de frente para o computador ou para o celular e atrás aquele sol. Então só fica a silhueta da pessoa. Então sempre coloque a iluminação mais forte na sua frente e você fica sempre contra a iluminação, tá? Porque aí fica bom. Aqui, por exemplo, eu não tenho nem luz forte atrás nem na frente. Então ficou legal a imagem. Ah, gente, uma coisa que assim deixa a gente muito triste é quando eu abro uma sala, aí tem 30 pessoas, mas só 5 que mostram a cara. A maioria deixa lá a câmera fechada. O que acontece? Quando você vai para uma aula, é como se você saísse para trabalhar. Então se arrume seu cabelo. Se o cabelo não está muito legal, prende, faz um coque, põe faz uma maquiagem normal, né? Coloque uma roupa pelo menos da cintura para cima que seja apresentável. E outro detalhe, quando você estiver num ambiente participando de uma live, de alguma coisa, quando você não estiver falando, coloque no mudo, e quando você precisar sair, você tira a imagem. Eu já vi gente toda arrumadinha, aí levantou, daqui para baixo estava de short, aqui todo executiva, daqui para baixo de short, porque a pessoa não sabe às vezes lidar com os recursos que estão no seu ambiente. É até engraçado, né, gente? Outra coisa, tenha uma playlist sua de músicas que você gosta. Eu vou dar algumas sugestões, mas tem algumas que a gente não gosta. Eu gosto de New Wave, eu gosto de jazz, eu gosto de música clássica, eu gosto de uma música popular brasileira bem bacana, gosto de instrumental de piano, instrumental de harpa. Então primeiro você vai ver assim, o que te faz bem. Depois você monta a sua playlist para você trabalhar com esse estímulo ao seu cérebro. E é muito importante você ter seu kit de criatividade. Gente, era muito interessante. Quando eu viajava, que eu ia dar treinamento, eu levava uma mala cheia de recursos. Sabe, eu levava sucata, porque fazia muito trabalho de criatividade com sucata. Eu levava meus TNTs, minhas canetinhas coloridas, papel crepom, tudo que eu precisava para meus jogos, minhas atividades práticas. Tinha uma mala para isso, que eu chamava do kit de criatividade ou kit de treinamento. Você pode ter no seu cantinho as coisas que você gosta, um caderno que você... Quem trabalha com mapa mental, que precisa de cor, de desenhar, já deixa o seu caderno ali. Canetas, lápis, borracha, tudo que você acha que vai precisar, coloque ali e faça o seu kit de criatividade. E, gente, agora o café foi frio. Então eu dei aqui algumas dicas. Nós já temos 15 minutos de fala sobre o cantinho da criatividade, sobre o ambiente de criatividade. Agora eu vou passar para o desafio, porque a nossa live ela é toda estruturada. Tem a abertura, tem o questionamento, que são as perguntas, tem o tema principal, tem os exemplos, né, que é esse que eu dei do cantinho, e agora tem o desafio. Meu desafio para vocês para quem não tem, para quem já tem, faz uma revisão, melhora, fazer o seu cantinho criativo em casa. E talvez levar alguns elementos também para o trabalho. Então, nesse cantinho criativo, porque criar é muito mais fácil quando você tem um ambiente que favorece. Nesse cantinho criativo, você vai escolher o local, você vai
definir quais são os elementos sensoriais que você vai usar para te estimular os seus 5 sentidos. Você vai verificar a iluminação, se você não está ficando só a sua silhueta, você está ficando muito escuro. Você vai montar a sua playlist, tudo essa semana, tá? Você vai fazer o seu mural de ideias, pode ser uma ideia só, aos poucos você vai acrescentando. E fazer o seu kit criatividade. Gostaram do desafio? Pois bem, minha gente, espero vocês no sábado. A live já tá pronta, já tá. Olha como que eu faço. Eu tenho aqui um estilo mapa mental, mas não é mapa mental. Ó, tá vendo? Isso eu faço um dia antes, eu faço o resuminho para eu não me perder, porque é pouco tempo. E esse resuminho todo já tá prontinho para sábado. Espero vocês 9 horas. Quero dar os parabéns e agradecer quem está aqui no presencial e quem vai assistir também. Lembrando que ao final das 9 lives vai ter um e-book para quem entrar no YouTube, se inscrever, compartilhar, deixar um comentário e der um like. Outro detalhe, a última live, gente, não sei o que eu fiz aqui no Instagram, que eu perdi a live. Então o que eu vou fazer? Hoje, na hora que eu estiver indo para casa, com o meu cantinho da criatividade, eu vou fazer uma gravação da live que eu fiz na terça-feira no Zoom. E vou postar no YouTube, porque eu tenho todo o conteúdo, né, nos meus... Eu tenho todas as lives aqui nessa prancheta com o resuminho delas. Então eu vou fazer um vídeo e jogar no Zoom. Entrem lá, que ela já faz parte para você ganhar seu e-book. Gente, então, até sábado.